da minha palavra é vencendo as calamidades. Calamidades são situações dificílimas. Eu quero ler um texto e vou dizer quando é que Deus me deu essa mensagem para você entender um pouquinho. Salmo 57. Salmo 57, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava sendo perseguido implacavelmente por Saul por quase 10 anos. O Salmo 57 retrata, depois você pode ler, 1 Samuel capítulo 24, capítulo 23, capítulo 24. Nesse momento, Deus me deu essa mensagem. Então, eu não estou pregando para você algo que é simplesmente uma mensagem que Deus me revelou, que me deu, e que eu não tenho experiência. E aí Deus me mostrou como Davi, numa situação calamitosa, de perseguição incrível, algumas atitudes que ele tem, e que talvez algumas, não estou dizendo todas, talvez alguma dessas atitudes, não estou dizendo que você está enfrentando, mas como Jesus falou que no mundo tereis aflições, adversidades e lutas, quem sabe, ou se alguém aqui está enfrentando, ou vai enfrentar, talvez um tópico do que eu vou falar, pode ser uma saída para essa situação calamitosa que você esteja enfrentando, ou que você vá enfrentar. Então eu queria dizer algumas coisas, como é que Davi vai lidar com essa situação de calamidade. Ele, fiel ao rei, honesto, íntegro, enfrenta uma perseguição implacável. A caça dele para matá-lo. E ele vai fugir por desertos, por montanhas, por cavernas, por terras estranhas, para tentar escapar desse momento de calamidade. Então, algumas coisas que Deus falou comigo ao ver isso aqui. A primeira, quando você está enfrentando situações dificílimas, você é capaz de fazer coisas que, se você não estivesse enfrentando essas situações, você não faria. No capítulo 21, versículo 6, Davi come do pão da proposição, que era proibido, o pão sagrado, que era trocado, substituído. Ele estava com tanta fome, ele vai mentir para o sacerdote, eu não vou entrar nessa história, mas cada um paga o preço, mas eu verifico que o sacerdote dá o pão que ele não podia comer, porque não era, aquele pão era trocado, era um pão sagrado, mas eu aprendo que quando a vida do ser humano está em jogo, a vida vale mais do que regras. Então, em situações de calamidade difícil, eu queria dizer uma coisa para você. Você é capaz de fazer coisas que você nunca fez. Eu nunca pedi nada a ninguém. Deixa eu dar uma gargalhada para você. Deixa o pau quebrar no teu lombo que você vai aprender a pedir. Eu nunca me humilhei. Deixa o pau quebrar no teu lombo que tu vai aprender a ficar quietinho, humildezinho. Então, Deus permite certas situações calamitosas para nos ensinar e nos adestrar em alguma área. Então, nunca diga que eu não vou fazer, eu não vou falar, eu não vou me rebaixar. Boca fechada. Porque você não sabe o dia de amanhã. Segundo lugar, quando você enfrenta situações calamitosas, você sabe o que você vai encontrar? O Davi, que enfrenta Golias. O garoto de 15 a 17 anos que enfrenta um campeão que o exército estava tremendo atrás de monte. Você vai ver Davi fugindo. Ó, perna para quem te quer. Não cai fora não para ver se não morre. Quer? Acompanha comigo que eu vou te mostrar.
capítulo 19, 1 Samuel. Você está com a Bíblia aberta? Vamos lá. 1 Samuel 19, 10. Um pouquinho antes. Procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança na parede. Então fugiu Davi. Fugiu, hein? Hã? Você está vendo aí? Capítulo 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Nairote. Vamos acompanhando. Capítulo 23, versículo 13. Olha lá, ó. Então se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram aonde puderam. Fugiram. Capítulo 27, versículo 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda há algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente. Fugiu. Não, eu encaro. Pode vir. Jeová está comigo. Aleluia. Vai. Vai lá, para tu ver o que vai te acontecer. Meu irmão, Paulo, em Atos capítulo 14, versículo 6, que armaram para matar Paulo, ele foge de Icônio para Listra. Cai fora. Paulo, estou falando de Paulo, não um bedeu como eu, não. Estou falando de Paulo. Eu encara nada. Jesus, meu filho, João 11:54. Quando queriam matar Jesus e não estava na hora, Jesus, perna para quem te quer. Você é melhor do que Jesus, é? Olha, Eclesiastes 9:4 diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Rapaz, na hora que você enfrenta certas situações difíceis, cai fora. Porque se você ficar, você morre. Se você encarar, você é derrotado. Só vitória. Onde é que está isso na Bíblia? Capítulo 21, versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gade. Teve medo. Davi teve medo. O medo é um mecanismo de defesa do psiquismo humano que te protege. Por que tu não atravessa uma autopista quando o sinal está vermelho? Por quê? O mecanismo de defesa do psiquismo humano. O medo, se atravessar, pode morrer. O indivíduo que não tem medo tem algum problema mental sério. Eu não tenho medo de nada. Pode chamar o psiquiatra. Eu não tenho medo de nada, rapaz. Você está maluco? Aqui, com medo. Chegou diante do rei inimigo, teve medo de morrer. Agora, só que esse cabra que tinha medo, ele tinha uma outra coisa que muita gente não entende. Coragem. Eu vou definir o que é coragem. Coragem é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso é controlado pelo medo e o corajoso controla o medo. Tô com medo, mas me ajuda. Estou tremendo na base, mas vamos embora. Davi teve medo. Dá medo sim.